Oi, gente, boa tarde. A nossa aula é a aula 51. O nosso grupo é a Fabiola, Lilian, Sandra, Andréia e eu. E nós vamos trazer 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos, a parábola dos trabalhadores maus e a parábola de bodas. Só para complementar um pouquinho a definição de parábola que a Eliana Vaz deu na outra aula, parábola é uma narrativa alegórica para contar uma história de maneira figurada, trazendo elementos para fazer analogias e comparações. Analogias essas que nem sempre são iguais, porque existem diferentes interpretações, então não são definitivas. Um dos elementos que aparece muito nas parábolas é a vinha. E ela não aparece só nas parábolas. A vinha é uma figura de linguagem que aparece no Antigo Testamento desde a Gênese, onde o povo de Israel é comparado a uma vinha que foi trazida do Egito. E Deus é comparado ao Senhor de uma grande vinha. E o trabalho realizado por Deus no coração dos homens é comparado ao trabalho feito numa vinha, desde o plantio da semente, passando por todos os processos, até chegar no produto final da uva, que é o vinho ou o suco da uva. Então, o que a uva precisa, o que precisa acontecer com a uva para se tirar do melhor da uva? A uva precisa passar pelo esmagamento. Então esse esmagamento é uma comparação que até foi o Haroldo Dutra que fez uma palestra, e eu achei interessante trazer para vocês. Eu nunca gostei muito de admitir isso, mas esse esmagamento da uva, para se tirar o melhor da uva, é comparado ao sofrimento da humanidade, para conseguir suplantar um sofrimento. O ser humano, depois enquanto o ser humano passa por um sofrimento, ele torna-se uma pessoa melhor depois. O trabalho que ele fez para suplantar esse sofrimento nos torna pessoas melhores. Agora, a gente não precisa nem ir muito longe. Comparar agora, na pandemia, fazendo essa comparação, o esmagamento que a humanidade está... Esse processo que a humanidade está passando pode ser comparado a um esmagamento, e que a nossa esperança é que saiam muitas coisas boas desse processo todo de sofrimento que nós estamos passando, né? Bom, nós estamos tentando explicar algumas alegorias e metáforas das parábolas, porque é muito difícil entender, porque a gente não conhece muito bem o contexto histórico em que elas foram faladas, né, em que elas foram contadas. Mas o mais importante de tudo isso, e isso eu estou falando até para eu ouvir, é que o mais importante é a gente colocar em prática. É o exemplo que a gente vai tirar disso para colocar. Mais importante do que entender os significados, e até para isso a gente precisa, né, entender os significados para a gente conseguir extrair ensinamentos e colocar em prática. Então agora eu convido vocês a voltar um pouquinho no tempo, que a gente vai fazer uma sessão da tarde. A parábola dos 2 filhos. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Hoje é a colheita. Acorde, meus filhos. O fruto está no ponto de ser colhido. Eles já se levantaram e saíram. Como? Se não colhermos hoje, toda a colheita estará perdida. E eu estou fraco demais para fazer isso sozinho. Vá começando, que eu vou procurar os meninos. Está bem, Jacho. Se vender alguns destes, serei meu próprio mestre. Para mim já chega de plantar, colher e semear. Até chegar essa hora,
Eu preciso da sua ajuda em casa. É dia de colheita. Ah, pai. Venha, antes que seja tarde demais. Mas eu... Chega, Mika. Venha. Eu vou ficar aqui. O que você disse? Estou cansado do vinhedo. É só isso que eu faço. E o que Jaquim faz a não ser brincar o dia todo e se gabar do dia em que tudo isso será dele? Ele pode ficar com tudo. Pra mim, chega. Você não tem nada melhor pra fazer do que me ver trabalhar? Não que eu me lembre. Bom, aí vem o seu pai para refrescar sua memória. Jaquim, hoje é dia de colheita. Oh, desculpe, meu pai. É o que você sempre diz. E mesmo assim, sempre preciso te procurar quando há trabalho para fazer. Eu vou imediatamente, pai. Eu prometo. Faça isso mesmo. Senão vamos perder a colheita. Você não vai? Meu pai fica agitado às vezes, mas o trabalho sempre acaba sendo feito, quer eu vá ou não. Tenha calma. Não vamos terminar nem metade disso nesse ritmo. É uma perda terrível. É, tantos frutos. Não são os frutos. É o respeito dos meus filhos. Pai. Desculpe, pai. Foi errado como eu falei com o senhor. Estou aqui para trabalhar se o senhor me perdoar. Tudo já está perdoado e esquecido. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Oi, boa tarde a todos, tudo bom? Espero que estejam bem, se cuidando e que em breve estejamos juntos, nos abraçando, que estou com muitas saudades. Então, vocês acabaram de ver o desenho, né, dos dois filhos, da parábola dos dois filhos, e eu vou falar aqui só para a gente se encaixar no contexto para saber aonde, com quem Jesus estava conversando, como que foi, né? Então, para a gente compreender um pouquinho e entrar nesse contexto, Jesus estava em Jerusalém na semana da Páscoa. Ele estava no templo, no átrio dos gentios, e estava pregando para o povo, conversando, ensinando o povo. Aí nisso chegam os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo e começam a questionar Jesus, querendo colocar ele numa saia justa. E aí Jesus começa a contar essa parábola. E nessa parábola nós vemos que temos dois filhos, um muito diferente do outro, e aí vamos entender um pouco cada um deles, né? O primeiro filho, ele é aquele que fala não no primeiro momento ao convite do pai para ir trabalhar na vinha, mas em seguida ele reflete, né? Pensa um pouco e resolve, arrependido, né? Resolve ir até a vinha e começa a trabalhar na vinha. E esse arrependimento que ele nos mostra, que esse filho, ele teve uma certa consciência, né, das suas atitudes, e isso levou a uma transformação. Ele se transformou. Ele viu o que era certo, ele tinha um certo conhecimento, né, algum conhecimento antigo, e com isso, essa consciência levou ele até esse conhecimento e o fez
decidir, né, saber se o que ele estava fazendo era certo ou era errado. E aí ele se arrepende, ele viu o erro dele. E isso transforma, né? O leva a mudar suas atitudes, né? A agir de forma diferente. Aqui nós vemos a crença com obras, né? Ela não é a obediência cega, né? É a mudança do não em si de forma pensada, que leva até um esforço intelectual. E nesse primeiro filho, Jesus os compara aos publicanos e às meretrizes, porque eles eram filhos que também se arrependeram, que tomaram consciência das atitudes que estavam levando, o que eles estavam fazendo com a vida deles e resolveram mudar, se transformar. E agora nós vamos ver as atitudes do segundo filho, aquele que fala sim e não vai. Aqui nós vemos a crença sem obras, né? Uma crença cega. A pessoa ela acredita, ela tem conhecimento, mas ela não pratica, né? Ela não coloca isso em prática, né? Ela não se modifica com esses ensinamentos, né? Ela se acomoda, se distrai nas atividades dela do dia a dia, no cotidiano, acaba agindo mecanicamente, que é muitas vezes o que nós mesmos fazemos, né? E esquece que aqui estamos só de passagem e precisamos nos transformar espiritualmente, né? E nós também ficamos cegos, né? Nos fechamos perante o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? E perante a tantas oportunidades que Deus vai colocando na nossa vida, né? Nos chamando, isso também a gente não consegue enxergar. E aqui Jesus compara esse filho aos sacerdotes e aos anciões, porque eles tinham muito conhecimento. Só que em vez deles levarem esse conhecimento adiante, agirem como eles sabiam que deveriam agir, eles se esquecem disso, eles não agem dessa forma, se acham superiores a todos, né? Se fecham no orgulho, na vaidade e se cegam, né? E ficam tão cegos que eles não conseguem enxergar a grandiosidade de Jesus e nem a grande oportunidade de evolução que Jesus está mostrando para eles, né? E essa oportunidade eles acabam perdendo. Por isso que Jesus conclui no fim dessa parábola o seguinte, que as meretrizes e os publicanos os precederão no reino de Deus. Ou seja, as meretrizes e os publicanos, eles mudaram as suas atitudes, se arrependeram. E isso faz com que eles se aproximem muito mais rápido de Deus do que os anciões e os sacerdotes que não se arrependiam, né? Não se arrependeram do que eles estavam fazendo, das atitudes que eles estavam tomando, né? E por isso que Jesus pronuncia isso. E aqui, né, eu fiquei pensando também nas nossas atitudes, como nós estávamos presos, agindo, né? Eu mesma presa no próprio orgulho, achando que os outros que eram os culpados, né, que tinham que modificar e não eu, né? E até que um dia uma amiga chega e me convida para ir no Magdala, assistir as palestras, fazer tratamento. E aí eu vou falar até de nós, porque eu acho que a maioria de vocês também, né? E aí nós começamos a vir no Magdala, começamos a ouvir, querendo aprender cada vez mais. Aí nós entramos na escola, né? Querendo saber um pouco mais sobre essa doutrina. E entrando na escola, lá a gente consegue, eles tiram a nossa venda, né? Nós conseguimos enxergar realmente quem somos, o que viemos fazer aqui, que devemos nos transformar, nos modificar, que só assim nós vamos se aproximar mais de Deus. E essa minha mudança, né, ela veio através do conhecimento espírita, baseada nos ensinamentos de Jesus.
E só que, mas a vinha que Jesus administra em nome de Deus é muito maior do que só a religião, né? E vendo no livro Paulo e Estevão, no prefácio, Emmanuel nos fala, né, que o chamado ao serviço do Cristo abrange todos os homens menos rudes, o que tem um pouco de consciência, né? E também, olhando no livro Pão Nosso, no capítulo 29, que é a vinha, Emmanuel também nos fala que a vinha de Jesus é onde quer que estejamos, né? Então, o trabalho que nós temos que fazer é onde nós estamos, no momento, né? Daquele momento, ou seja, no trabalho, na rua, no trânsito e hoje, principalmente devido a essa pandemia, dentro das nossas casas, né? E também Jesus nos mostra nessa parábola um homem, né, que é o Pai, que é Deus, de amor e misericórdia, até então desconhecido para todos, né? E na época da parábola era impensável, né, um filho não fazer a vontade do pai. No caso do não, que nem aconteceu do primeiro, esse seria deserdado. E o que vemos na parábola não tem essa punição. Deus não pune, Deus simplesmente aguarda ao nosso arrependimento, né? Ele espera, ele acata a nossa decisão, mas ele está lá, nos esperando, né? E para fechar, para a gente sempre lembrar, né, que nunca é tarde para começar, que a misericórdia divina, ela nunca se esgota. E aqui eu queria falar um pouco dos livros, né, que eu peguei, que foi o Pão Nosso, o Livro dos Espíritos também, as Elucidações Evangélicas do Saião e as Parábolas e Ensinos de Jesus, né? E é isso. E agora vocês ficam agora com a nova sessão de cineminha aí, né? Da sessão da tarde, que nem a Silvana falou, e com a Sandra e a Silvana. Até mais. Tchau. Grandes multidões estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa. Entre eles estavam também aqueles que procuravam uma desculpa para prender Jesus. Juntaram-se as multidões para ouvir Jesus ensinar no pátio do templo. Jesus disse: "Escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para esmagar as uvas e fazer vinho e uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receberem a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Aqueles que planejam matar Jesus estavam ouvindo ele contar esta parábola, e Jesus continuou. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam:
Com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E, se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Eu vou explicar sobre esse desenho que vocês acabaram de ver, que traz a parábola dos trabalhadores maus ou lavradores maus, que também pode ser encontrada como parábola dos rendeiros infiéis ou vinhateiros homicidas. Vai depender da tradução. Eu vou explicar o que cada elemento dessa parábola representa. Então, o agricultor é Deus. A plantação de uvas é a religião. O tanque usado para esmagar as uvas são os meios de purificação espiritual. Os lavradores que arrendaram a vinha são os sacerdotes de todos os tempos. Os empregados que vêm buscar parte da colheita são os profetas da antiguidade, que passaram por duras provações. E aí podemos citar Elias, Eliseu, Daniel, Moisés. E os empregados que vêm na segunda leva para fazer essa cobrança são os profetas que também, passaram por muitos sofrimentos como os primeiros, que a gente pode citar o João Batista e depois, mais tarde, os apóstolos. O filho do dono é Jesus, que teve o mesmo destino que os profetas que vieram antes dele. Então, Jesus, quando ele está contando essa parábola, ele está fazendo uma profecia dele mesmo, porque uma semana depois ele foi crucificado. O que Jesus está contando para a gente quando ele fala dessa parábola, né? Ele está usando uma metáfora para dizer que Deus mostrou primeiro para os judeus um monoteísmo. Mas com o passar do tempo, esses sacerdotes, juntamente com os políticos da época, enriqueceram e não cumpriram o que foi combinado, né? Eles não cumpriram a missão que foi dada para eles. Eles abandonaram praticamente a vinha, eles não deram parte do que haviam combinado pro dono, né? Eles rejeitaram e mataram os profetas que Deus enviou. De tempos em tempos, Deus enviava profetas para apontar aonde eles estavam errando,
quais os rumos que eles deveriam seguir. Os profetas, eles eram médiuns, missionários, enviados de Deus, né? E eles apedrejaram, prenderam, mataram. E o mesmo eles fizeram com o filho do dono, com o filho de Deus, né? Eles fizeram o mesmo com Jesus, né? Então, Jesus quer mostrar também o que com essa parábola? Ele quer mostrar a soberania da ação divina, que às vezes tarda, mas não falha. E quis mostrar também a seus discípulos quem eram os lavradores que prejudicavam a seara. Então, Jesus combatia, né? Nós vamos ver várias passagens de Jesus combatendo os escribas, os fariseus, os saduceus da época, né? Que não estavam seguindo as determinações de Deus. Trazendo isso para os dias de hoje, então, quem são a seara? Quem é a seara? Né? A seara hoje é a humanidade toda, né? Quando é falado na parábola assim, os outros que receberão a vinha e darão parte da colheita no tempo certo. Porque o que acontece? Depois que eles matam o filho do dono, Jesus contando o que será feito, né, desses lavradores maus que fizeram isso. Aí eles respondem que certamente sofrerão punições e que Deus vai tirar essa vinha deles e entregar aos outros, né? E que esses darão parte da colheita no tempo certo. Quem são esses outros hoje? São todos os homens de bem. Todos aqueles que procuram respeitar as leis divinas, que praticam o respeito, o amor ao próximo e a caridade, são os homens de bem. Os atuais lavradores somos nós. A nossa vida é a terra que o Senhor nos deu para cuidarmos, plantarmos, crescermos e frutificarmos e darmos bons frutos. A nossa reencarnação, ela é uma oportunidade rara, um presente que recebemos de Deus. Jesus já veio até nós e nos ensinou como devemos cuidar da nossa vinha. E o que nós estamos fazendo da nossa vinha? Nós estamos cuidando bem dela? O que nós estamos plantando? Então, eu quero encerrar o meu vídeo deixando essas perguntas de reflexão para vocês, né? Agradecendo a atenção de vocês também, dizendo que eu estou com muitas saudades e passando a bola então agora para Silvana, que vai dar continuidade, ela vai explicar essa última parte da parábola, tá ok? Beijo, muito obrigada. Oi, então continuando essa parábola dos trabalhadores maus, Jesus faz uma pergunta, né? Não leram nas escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra mais importante? Ele está se referindo ao Antigo Testamento, lá no Salmo 118, no versículo 22, que está escrito exatamente isso. Ele, nessa referência, ele está fazendo uma nova profecia. Ele está se referindo a ele mesmo e
porque ele sabia que ele ia ser rejeitado, né? E é a pedra fundamental, é a pedra que dá sustentação ao edifício do evangelho, né? Digamos assim, comparando com uma pedra fundamental de uma construção. Então a pedra fundamental é o próprio Jesus Cristo e o seu evangelho. Depois ele fala que isso é obra do Senhor e que é maravilhoso. Ele está se referindo aqui ao planejamento que Deus fez, de que o evangelho ia ficar para todo sempre, por séculos e séculos, para toda a humanidade. Depois ele fala: quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e se essa pedra cair sobre alguém, essa pessoa virará pó. No Evangelho dos Humildes, o Eliseu Rigonati fala que Jesus está se referindo às sucessivas encarnações a que estamos submetidos quando não praticamos os ensinamentos do Evangelho. Jesus está sugerindo para nós, para que a gente não se choque contra ele, contra o Evangelho dele, contra essa pedra fundamental que é ele e o seu Evangelho. O que volta lá no exemplo que eu falei na introdução, que a gente precisa passar pelo esmagamento, né, para aprender alguma coisa. Então agora vocês vão assistir mais um desenho e depois a Lilian vai explicar a última parábola, que é a parábola do festim de bodas. Beijo, tchau. Falando por parábolas, Jesus disse que o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, ordenou a seus servos que chamassem para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram. O rei mandou outros servos, com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros ainda pegaram os servos e os mataram. Sabendo disso, o rei ficou furioso e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. E então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram convidados não eram dignos dele. Ide e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio, e então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Boa tarde, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu vou falar sobre a parábola Festim das Bodas, que foi o desenho que vocês acabaram de assistir, onde Jesus fala com os fariseus, doutores da lei e saduceus, né?
A parábola é o método empregado no discurso por meio do qual as leis morais são ilustradas com os fatos comuns da época, né? Bodas simboliza o reino dos céus, isto é, o estado de plenitude alcançado mediante nossa elevação, regida pela lei divina. Festim ocorre porque o rei, isto é, Deus, decide comemorar as núpcias de seu filho com a humanidade. E núpcia é o encontro do ego com o eu crístico do homem e da alma com Deus. Os primeiros convidados das bodas é o povo hebreu, que foram chamados por Deus. Os enviados do rei são os profetas que convidam os hebreus a seguir a verdadeira felicidade, o reino dos céus. Eles foram massacrados, assim como os servidores do rei, né? Os convidados que dão desculpa com seus negócios, terra, são as pessoas materialistas que não têm interesse nas leis celestes. Quando o rei manda o exército queimar toda a cidade, não conseguimos imaginar um Deus de benevolência irando, e sim a lei de causa e efeito atuando, né, podendo trazer grandes consequências quando nos afastamos das leis morais. Quando ocorre um progresso muito lento, Deus promove um certo abalo para progredir mais rápido, que é o que a gente está vendo agora nessa pandemia, né? Que é para a nossa própria evolução e tudo que está acontecendo. O rei manda chamar todos os que encontram, maus e bons. Para mim, no que eu estudei, eu acredito que seja o evangelho, né? Que é para todos. Para participar das bodas, é preciso trazer uma túnica nupcial, né? E esse traje é a nossa transformação, desenvolvimento das nossas virtudes, como pureza, brandura, benevolência, é a transformação do nosso perispírito. Banquete, sentar-se à mesa, era muito sagrado, um ato de fraternidade que acredito que será mais frequente a cada dia. É o que a gente está vendo, né? As famílias mais reunidas. Estamos vendo muito essa união, né, nessa pandemia, né? Está sendo universal isso. O convidado que está sem a túnica nupcial, que o rei questiona ele porque ele está sem a túnica nupcial, é aquele que deve buscar seu aprimoramento íntimo, sendo destinado à perfeição por meio dos seus esforços, através do nosso próprio esforço, né? O rei manda atar mãos e pés e lançar as trevas exteriores. Nesse trecho, entendo que as trevas exteriores é quando só vemos coisas ruins, né? E desse modo veremos aquilo que está dentro da gente. Então a gente vê o que está dentro da gente mesmo, né? Choro e ranger de dentes. Aqui me lembrei do livro do André, do Nosso Lar, onde André Luiz fala, né? Fala sobre o umbral, que ele ficou 8 anos no umbral. E aí ele fez uma prece com toda a sua fé, e foi onde o Clarencio veio e ajudou e tirou ele dali, né? Quando ele acordou para as leis divinas, é que ele saiu dali, né? Aí ele faz aquela prece, né? Com muita fé, que Deus não abandona seus filhos. Seu filho deve ter um Criador que não abandona seu filho, né? E nesse momento ele é ajudado, porque Deus não abandona seus filhos, né? Aí tem a frase: muitos são chamados e poucos escolhidos. O chamado, eu acredito que é para todos. Quantos se fazem escolhidos, né? No chamado. A todo momento, que nem percebemos, somos chamados no nosso dia a dia, todo momento, com livro, palestra, uma conversa com um amigo, com um filho, com um parente. Então nós somos chamados a todo momento, né? E a gente está atendendo esse chamado, né? Será que a gente está fazendo esse aproveitamento, né? Que nem a gente tem exemplo de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? E assim, não é um privilégio, né? Não é um privilégio, e sim os que aceitam o chamado, né? Então não tem ninguém privilegiado, assim
aquele que está atento ao chamado de Deus, né? Todos serão, em algum momento da sua evolução, escolhidos, né? Depende somente da gente. Aí eu vou falar uma frase que eu escutei do Haroldo Dutra numa palestra, que eu achei muito interessante, que é: somos muito mais do que o momento que vivemos, somos espíritos eternos em crescimento, né? Então eu acredito que seja isso daí que a gente está em crescimento, né? Total crescimento. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. E também eu queria falar nos livros que eu me baseei, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Parábolas e Ensino de Jesus, Karl Barth Schultz, e o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, Nosso Lar, por André Luiz Chico Xavier, né? Chico Xavier por psicografia de André Luiz, e o Evangelho dos Humildes, por Eliseu Rigonati, tá? Eu acho que espero ter passado o que eu entendi dessa parábola, o que eu estudei, e agradeço a todos, né? E que em breve a gente esteja na aula presencial, né? Um beijo para todos, fiquem com Deus, e logo logo a gente vai se encontrar. Oi, boa tarde, espero que vocês tenham gostado das explicações, tenham entendido tudo, né, que a gente quis passar para vocês, né, que tocou um pouco o coração de vocês, porque tenho certeza que o nosso foi muito tocado por essas parábolas, foi muito ensinamento, muitos detalhes que elas têm, né, muito contexto, e foi muito gratificante, acho que para todas nós, aprender e se dedicar um tempinho, um grande tempo para a gente apresentar para vocês. É diferente, né? A gente está gravando agora, a gente não está aí presencialmente, mas isso nos uniu também, e uniu também a nossa família, que nos ajudou nessa parte de edição e tudo mais. E agora a gente quer mostrar para vocês um pouco da nossa conclusão, só para fixar um pouco mais o que cada parábola quis mostrar, né? E aí aqui eu peguei tem um livro que chama 7 Minutos com Emmanuel, e nesse livro ele coloca várias partes de vários livros, né, do Emmanuel, e aqui tem uma parte do Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 22, que é Que Buscais, né? E isso me fez também refletir, e a todas nós, né, o que na realidade nós estamos buscando ao procurar Jesus, né? E essa pergunta, ela casa muito bem com essas parábolas, com a conclusão, porque assim, na primeira parábola, que é a dos 2 filhos ou 2 irmãos, ela fala sobre a nossa transformação, né? O jeito que a gente consegue se aproximar de Deus através da transformação. Na segunda parábola, que é dos trabalhadores maus, nós vemos também a transformação, só que aqui nós já estamos trabalhando na vinha, né? Então, o que nós estamos fazendo com o conhecimento que a gente tem conquistado? É essa a grande pergunta, né? E na terceira parábola, eu acho que nós já conseguimos, pelo menos nós aqui da escola, a gente já conseguiu uma certa transformação. E isso nos levou mais perto das leis divinas, né? Nos aproximou das leis divinas. E isso nos deixa próximos de Deus. E isso o que nos faz? Faz com que a gente possa sentar agora, né, no banquete real, aproveitar esse banquete, sentar junto, e também a gente pode vestir as vestes de núpcias, porque com essas nossas transformações nós vamos limpando o nosso perispírito também. Então as nossas vestes, elas vão estar mais adequadas para as vestes das núpcias, por isso que podemos sentar e vestir essas vestes, né? E quando a gente está buscando Deus, buscando e nessa busca a gente encontra
os ensinamentos que vêm do Evangelho. E esses ensinamentos, o que eles fazem no nosso coração? Eles vão substituindo aos poucos o orgulho pelo amor, a vaidade pela humildade e assim por diante, né? E essa busca, ela não tem fim, né? Ela é assim, a gente vai aos pouquinhos se modificando todo dia. E o que a gente quer desejar para vocês, né? Que nunca parem de buscar. Sempre vamos atrás dessa busca, dessa transformação, né? E desse conhecimento cada vez maior. E é isso que a gente quis passar para vocês. Um grande beijo, uma boa tarde, né? E que em breve estaremos juntos. Graças a Deus. Beijo.